Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundações. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje nós iremos falar sobre propagação de tensões. Nas últimas aulas nós vimos aí as questões relativas ao solo, classificação de solo e agora, daqui para frente, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre essa questão de tensões, deformação do solo, o que é mais a ver aí com o nosso tema de fundações. Bom, o acréscimo de tensões do solo acontece quando nós acrescentamos essas tensões devido a uma carga de uma obra, por exemplo, um elemento de fundação, e nós consideramos essa condição do solo dentro da teoria da elasticidade. A gente sabe que o solo não se comporta aí 100% como um elemento elástico, ele não tem esse comportamento. Para quem não sabe o que é essa teoria da elasticidade, é quando a tensão aplicada é linearmente proporcional à deformação desse elemento. E o solo ele tem uma deformação, porém ele não é 100% linear. Então, a aplicação dessa teoria da elasticidade ela é aplicável, porém ela não é 100% correta. Então nós temos que deixar claro isso. Então o solo não satisfaz esses requisitos do comportamento elástico. Porém essa ainda é a melhor alternativa, porque ainda apresenta os melhores resultados aí dentre as teorias já estudadas. Com o acréscimo das tensões, a propagação no maciço de solo ocorrem através das conhecidas aí como isóbaras, que são aí basicamente os bulbos de tensão. Essas isóbaras elas vão de certa forma aí tratar essas tensões aplicadas no solo de uma maneira bem complexa, digamos assim, porém com as equações que nós vamos ver mais para frente aí, vai facilitar muito a nossa vida. Mas o que vocês têm que entender? Imaginem que nós temos um perfil de solo, Esse perfil de solo vai receber, por exemplo, um elemento de fundação do tipo sapata, e essa carga que vai ser aplicada nessa sapata, ela vai se propagar através do meio. Que meio é esse? O meio é o solo. Porém, essa propagação ela vai se dissipando conforme vai aprofundando, vai aumentando a profundidade dentro do solo. Tanto a profundidade como lateralmente, essa propagação ocorre também lateralmente, mas na profundidade esse efeito é mais acentuado. O que é tensão? Vamos entender primeiro o que é a tensão. A tensão é qualquer carga aplicada em uma área. Quanto menor essa área, maior a tensão. Então, como nós temos as isóbaras que vão tender a crescer cada vez mais por conta da dissipação dessas tensões, a área que elas são aplicadas vão aumentando. Por consequência, a tensão vai diminuindo. Então, se eu comecei lá com uma tensão de 100, 100 kN, vamos aplicar essa tensão no solo de 100 kN. A uma dada profundidade, ela vai cair para 80 kN, a outra profundidade vai cair para 60 kN, mais profundo ainda para 40, para 20, até chegar a um ponto que a carga se dissipou totalmente. Então essa dissipação de cargas ocorre dentro do maciço de solo por conta dessa distribuição de tensões de carga numa área maior, o que consequentemente diminui a tensão. Certo? Entendido isso, nós podemos partir aí para o entendimento das maneiras de se fazer essa distribuição de tensões. Nós temos basicamente 3 tipos de cargas que a gente pode estudar nessa parte de distribuição de tensões, que são as cargas pontuais, as cargas em áreas retangulares e os carregamentos em áreas circulares. Para cada um desses carregamentos,
nós temos uma equação de cálculo de acréscimo de tensão. Digamos, vou dar um exemplo aqui básico para vocês entenderem quando nós utilizamos esses cálculos, né? Por que eu preciso saber, por exemplo, qual é o acréscimo de tensão em um dado ponto a uma dada profundidade do solo? Digamos que você tenha uma rodovia, né? Essa rodovia tem lá um acostamento onde você quer fazer uma obra, por exemplo, de um muro de arrimo. Você sabe que essa rodovia ela tem um acréscimo de tensão devido ao peso próprio do pavimento, à utilização dessa rodovia, e essa carga ela tem uma influência nesse solo lateral aí onde você quer executar o muro de arrimo. Quando você vai executar esse muro de arrimo, qual as informações que você precisa? Você precisa principalmente das informações relacionadas ao solo, né, que é o peso próprio do solo, coeficiente de empuxo, se o solo está com o nível d'água, se ele está saturado, se ele não está saturado. Porém, uma informação que é de extrema importância é o acréscimo de tensão, né, ou um empuxo que vai ser causado por esse acréscimo de tensão. Então, quando eu for fazer o projeto de muro de arrimo, eu tenho que considerar as cargas que estão presentes nessa rodovia e calcular no ponto mais desfavorável desse muro de arrimo, né, onde vai gerar ali um momento, essa tensão devido ao acréscimo de carga oriundo da rodovia, né? Então, esse desenho que está aparecendo para vocês aí exemplifica muito bem esse ponto, né, quando nós devemos calcular essa parte aí de acréscimo de tensão e qual é a importância disso. Certo? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona essa parada aí. Vamos entender primeiro a carga concentrada, né? Essa aula eu vou finalizar ela com um exemplo relacionado à carga concentrada. Na próxima aula a gente fala sobre carga distribuída em áreas retangulares. E aí, na próxima aula, a gente fala em cargas distribuídas em cargas circulares. Por quê? Porque em cada aula eu vou fazer um exemplo, né? E eu gosto de explicar esse exemplo, né, com o maior número de detalhes e dividir essas aulas para que um exemplo não se misture ao outro, certo? Vamos fazer assim, então. Referente à carga concentrada, né, nós temos a hipótese de Boltzmann-Smith, que foi formulada em 1885, e essa solução aí vem sendo usada até hoje, né? Que consiste no quê? Ele, né, com a sua exímia inteligência e formação, chegou à conclusão justamente que a carga se dissipava com a profundidade, devido aí à distribuição em uma área cada vez maior. Então ele fez uma formulação, né? Logicamente que isso demandou alguns estudos, alguns ensaios, e ele fez uma formulação onde, aplicando uma carga P, tá, ele conseguiria calcular o acréscimo de tensão a qualquer profundidade, linearmente, né, alinhado com o eixo dessa carga P, porém, ele também conseguiria calcular através de um raio, né, lateralmente, essa carga, né, essa dissipação de carga ou esse acréscimo de tensão no maciço de solo. Então essa imagem que vocês estão vendo aí mostra um gráfico, né, um esquema onde tem uma carga P aplicada, né, a um vetor Z, que é a profundidade, e ele tem um segundo vetor aqui que culmina num ponto A, que é o vetor que exemplifica o raio de dissipação, e um ângulo entre o vetor Z, que é o vetor da profundidade, e o raio, que é a dissipação para esse ponto A. Então, baseado nessa questão aí desse gráfico, ele fez uma formulação, né, com a dissipação dessas tensões com as isóbaras e fez com que, dado a carga, né, a profundidade, ele conseguiria calcular
essa dissipação ou esse acréscimo de tensão em qualquer espaço do maciço de solo, até chegar um momento que essa carga seria tão insignificante que poderia ser considerada como dissipada, né, ou como já equilibrada pelo maciço de solo. Então, qual é essa equação? Né? Entendendo aí esse desenho e como a carga se dissipa, né, com a profundidade, ele chegou a duas equações que vão dar basicamente o mesmo resultado ou resultados parecidos. Que a primeira equação seria σz, que é igual a 3 vezes o P, que é a carga aplicada, vezes z ao cubo, que é a profundidade, né, que você quer estudar, né, essa dissipação de cargas, essa propagação de cargas, melhor dizendo, dividido por 2 vezes π, vezes R maiúsculo, né, que significa esse raio dentro do maciço de solo, elevado à quinta potência, certo? Nós temos dois R's aqui, né, nesse desenho que vocês estão vendo, que é o R maiúsculo, que é o raio dentro do maciço de solo, e esse R minúsculo aqui, que ele é uma distância até um ponto A fictício fora do maciço de solo, que pode ser considerado aqui como uma medida horizontal. Lá no nosso exercício, né, no nosso exemplo, vocês vão ver como isso funciona. É bem simples, tá? Nesse desenho aqui, você acaba se assustando, mas na hora de fazer o exemplo, vocês vão ver que é bem simples. Então, essa primeira equação, ela é utilizada para encontrar esse acréscimo de tensão em qualquer região do maciço de solo. Porém, existe uma outra equação, né, que tem a mesma finalidade, porém, a gente consegue calcular esse acréscimo de tensão com informações fora do maciço de solo, né? Justamente se eu não tivesse essas informações aqui do raio, né, interno do maciço de solo, eu posso calcular esse acréscimo de tensão tomando como referência informações externas a esse maciço de solo, que é a seguinte equação: 3 vezes P, né, que é a carga aplicada nesse solo, dividido por 2π vezes z ao quadrado, vezes 1 mais r sobre z ao quadrado, tudo isso elevado a menos 5 sobre 2. Tá? Então, essa é a equação para fazer basicamente a mesma coisa que a primeira equação, porém com informações externas ao maciço de solo. E aí nós temos uma terceira equação, que é uma equação bem mais simples, que vai medir a propagação, né, de tensões exatamente no eixo de aplicação dessa carga pontual. Né? Digamos que eu queira calcular neste ponto aqui, ó, bem no eixo da profundidade z, eu posso simplesmente utilizar essa equaçãozinha aqui, que é 0,48p dividido por z ao quadrado. Certo? Né? Então, essa equação a gente usa quando a relação z sobre r é igual a zero. Quando ela for maior do que zero, nós temos que utilizar as outras equações, né? As outras duas equações. Certo? Entendido essa questão de propagação de tensões para cargas pontuais? Maravilha. Então, para fixar essa teoria na cabeça, vamos fazer um exercício. Né? Um exercício bem simples, não tem segredo nenhum, para apenas vocês fixarem esse conceito na cabeça. Então, imaginem que nós temos um poste de energia, né? Esse poste de energia ele aplica uma dada tensão, não é uma tensão elétrica, mas sim uma tensão física devido à sua carga, né? No solo. Essa tensão aplicada no solo, digamos que eu queira descobrir em um dado ponto, a uma dada profundidade, qual é a propagação dessa tensão para, por exemplo, calcular uma estrutura de contenção ou algo do tipo. Então vamos ler aqui o enunciado do probleminha e ver o que acontece. Um poste de linha de energia aplicando uma carga de 13 kN pontualmente distribuída na superfície de um terreno
ao lado de uma estrada, onde será construída uma estrutura de contenção para ampliação da faixa de serviço. Sendo assim, é necessário a avaliação das tensões em um dado ponto previamente conhecido, conforme a figura abaixo. Então, nós temos essa figura aí, né, uma figura bem simples, um poste, né, de energia, e eu tenho aí todas as informações que eu preciso. Eu tenho uma profundidade, eu tenho um raio, eu tenho um ângulo que nós não vamos usar, e eu tenho também uma distância do ponto de aplicação da carga até o meu ponto horizontalmente, né, até o ponto A, onde eu quero calcular essa propagação de tensões. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui o nosso MATCAD. Então, quais as informações que eu tenho nesse exercício? Eu tenho a carga P, né? Já vou colocar aqui a minha carga P, que tem um valor de 13 kN, certo? Eu tenho o valor do Z, que é a profundidade, que tem 2,1 metros. Eu tenho o valor de R maiúsculo, né, que é o raio dentro do maciço de solo, que tem o valor de 2,53. Isso aqui é metro, isso aqui é metro também. Eu também tenho o R, que é justamente essa medida aqui, ó, horizontalmente, até o meu ponto de aplicação de carga. Tá? Então, se eu não tivesse essa informação aqui, ó, esse R, eu poderia calcular por esse R aqui, ó, tá? Que daria basicamente a mesma coisa, certo? Então, 1,53 metros. Então, imagine que esse 1,53 eu tenho aqui uma estrutura de contenção e eu preciso calcular o acréscimo de tensão neste ponto A, que pode ser a base dessa estrutura de contenção, né, ou 1/3 da altura, onde seria o ponto mais desfavorável para o cálculo de momento da minha estrutura de contenção. Então, vamos aplicar aquelas duas equações, né, que são o σz, que considera as informações do maciço de solo, e o σz', que considera as informações externas ao maciço de solo. Então, vamos aplicar aqui, ó, o primeiro σz. Vou até copiar essa informação para mim usar depois. Então, o σz vai ser igual a 3 vezes P vezes Z ao cubo, certo? Tudo isso dividido por 2 vezes π, deixa eu selecionar o π aqui, vezes R maiúsculo elevado à quinta potência. Certo? Então, essa é a nossa equação, 3 vezes P vezes Z ao cubo dividido por 2 vezes π vezes R maiúsculo à quinta potência. Eu tenho aí uma propagação, né, um acréscimo de tensão neste ponto A de 0,48, 0,49 kN, certo? Então, de 13 kN a uma profundidade de 2,1 metros e a uma distância de 1,53 metros, eu tenho uma tensão, né, aplicada neste ponto de 0,49 kN. Vejam que caiu bastante, né? O solo absorveu bem essa tensão, né, devido ao aumento da área de aplicação da carga. Então vamos calcular agora com o outro sigma, né, o sigma', que será com as informações externas ao maciço de solo. Que a equação é bem parecida, né? 3 vezes P, tudo isso dividido por 2 vezes π vezes Z ao quadrado, que multiplica aqui uma outra parte da equação, que é 1 mais R minúsculo sobre Z elevado
a meio, opa, não, eu estou confundindo com outra equação, elevado ao quadrado, tudo isso elevado a menos 5 sobre 2, certo? Deixa eu colocar esse sinalzinho para fora, senão vocês vão confundir. Então, a menos 5 sobre 2. Então, essa equação vai dar um resultado bem parecido, né? Deu um resultado aqui ó, de 0,486 e essa daqui deu de 0,49 kN. Então, um resultado muito parecido, porém, um com informações externas e outro com informações internas. Logicamente, se eu tenho essas duas informações aqui, né, eu tenho os dois catetos, eu calculo o raio, né? Porém, se eu já tenho essa equação, é só aplicar a equação e o valor é extremamente parecido, eu não preciso calcular o raio, né, a hipotenusa aqui no caso, para aplicar essa formulinha aí, certo? E se eu quisesse, pessoal, calcular, por exemplo, esse acréscimo de tensão, né, devido à carga desse poste aqui, exatamente, né, na linha de eixo da aplicação da carga, né? Então eu tenho ali, né, necessidade de calcular esse ponto aqui, ó, exatamente a linha do eixo da aplicação da carga. Como é que eu faço? Eu uso aquela equaçãozinha simplificada, né, que é 0,48 vezes P dividido por Z ao quadrado. Uma equaçãozinha bem simples que vai nos dar o acréscimo de tensão exatamente no eixo de aplicação da carga. Só para vocês terem noção, né, de grandeza aí, no eixo de aplicação da carga, nós temos uma carga de 1,54 kN, né? Então é uma carga mais acentuada justamente porque ela está bem no eixo de aplicação dessa carga. Então o acréscimo de tensão é um pouquinho maior. Certo? Basicamente seria isso, né? Essas três equaçõezinhas a gente consegue calcular qualquer carga, qualquer acréscimo de tensão, desde que a carga seja uma carga pontual. Certo? Então nessa aula a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre acréscimo de tensão em áreas retangulares, né? Essa dissipação, essa propagação de tensões em áreas retangulares, que aí tem algumas outras questões que a gente precisa ver também, que é uma equação totalmente diferente, né? Uma teoria totalmente diferente. E depois, por último, a gente vai ver lá o acréscimo de tensões em áreas circulares. Todos eles com exemplos práticos, assim como esse daqui. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ficou com qualquer dúvida em relação a essa aula, não deixe de perguntar aí na área de perguntas e respostas, que eu ficarei feliz em responder para vocês. Então agradeço mais uma vez a audiência de vocês até aqui e eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal, e até lá!